Meus amigos, hoje eu vou te mostrar a nova Renault Oroch 2023. Vamos falar de preços, versões, equipamentos e principalmente o que mudou nesta picape que transita entre as médias e compactas do mercado brasileiro, a principal concorrente da Fiat Toro. Lançada no final de 2015, a Renault Oroch revolucionou o mercado das picapes no Brasil. Ela foi a primeira picape média da Renault por aqui e ela veio alguns meses antes da Toro. Inclusive, isso gerou alguns memes e até propagandas bem interessantes na época que a Toro foi lançada, né? Eu diria um tanto quanto ousadas, afinal de contas, botar um Toro na caçamba da Oroch realmente foi uma sacada de gênio. Apesar de ter chegado antes no mercado brasileiro, ela nunca teve os mesmos números de vendas que a sua principal concorrente, a Fiat Toro. E é justamente isso que a Renault quer mudar agora com as alterações que ela fez nesse veículo. Não, meus amigos, para quem está esperando grandes alterações estéticas, eu já digo para vocês que não tem. Por quê? Porque, por exemplo, a Duster teve a mudança no ângulo do para-brisa, né, para melhorar a eficiência e tal. A Oroch não teve. Aqui, paralamas, portas e tal, mesmas chapas que já tinham antes. Agora, aqui na frente tem as principais mudanças. Eu diria que essas mudanças que a Renault fez, inclusive, elas foram muito certeiras. Por quê? Porque elas melhoraram o produto sem agregar preço. Bom, os preços não tinham sido divulgados ainda no momento desta gravação, mas a gente tem uma pequena ideia. Basicamente assim, vai ficar um pouquinho mais cara do que as versões antigas da Oroch, porém ela ganhou muitos equipamentos e muita tecnologia e eu vou mostrar isso para vocês. Os preços no momento do que tu está vendo esse vídeo já foram divulgados, então eles estão na descrição aqui embaixo. Mas se tu está achando caro, assim como qualquer carro no Brasil, dá uma olhada no site do Virgula.com.br. Além deles terem um ranking completo, comparativo entre os principais concorrentes da mesma categoria para te decidir se realmente é a Oroch que tu quer ou outra picape 0 km, eles são especialistas em encontrar a melhor oferta na concessionária mais perto de ti. E utilizando o nosso cupom OPINIÃO20, tu ainda tem R$20 de desconto, que inclusive pode sair de graça caso tu já tenha uma oferta melhor do que a que eles negociaram. Ou seja, tu não tem nada a perder, utiliza os serviços deles que eu garanto que tu não vai te arrepender. Mas e aí, Felipe, o que mudou no carro? A principal mudança estética está aqui na frente. Eles aumentaram um pouco o tamanho da grade, botaram umas aletas que deixou ela bem mais parecida com a Duster. Inclusive esses detalhes cromados só vêm na versão Outsider. Ah, eu não falei das versões, né? Ela está disponível agora em 3 versões apenas. A Pro, a de entrada, realmente mais voltado para empresas, é a mais simples delas. A Intense, ela é uma versão intermediária e essa daqui, a Outsider, que é realmente a mais refinada, a mais completa de todas. Inclusive o para-choque também mudou e ele é quase igual em todas as versões. A Outsider é a única que tem esse aplique a mais aqui com faróis de milha. Assim, meus amigos, farol de milha. Esse aqui é um farol de longo alcance que só aciona junto com o farol alto. Aqui embaixo tem os faróis de neblina, que esse sim tu pode ligar independente. Os faróis continuam basicamente os mesmos, com lâmpadas halógenas, não tem LED. Acendimento automático só na versão Outsider. Outro item que só vem de série na versão Outsider é o limpador de para-brisas automático. Mas desde a versão Intense ela vem com esses novos rack de teto que inclusive são funcionais, eles carregam até 80 kg de bagagem. Acho bem interessante porque afinal de contas, se tu precisar colocar aqui em cima bicicletas ou outras coisas que combinam muito com o estilo aventureiro do veículo, ele está aqui e funciona para isso. A suspensão da nova Oroch também mudou, ela subiu 6 mm, agora ela tem um vão livre de 212 mm do chão. Porém, ela mudou para melhor. Às vezes a gente vê alguns carros onde tem algumas alterações que não são assim tão boas, né? Se vocês lembrarem, a Oroch é a única picape da gama da Renault, porque é a mesma plataforma Captur e Duster, que utiliza a suspensão traseira do tipo Multilink. A Duster até teve naquela versão 4x4, que vendeu muito pouco, mas essa realmente é uma suspensão bem mais cara, que traz muito mais conforto e também mais estabilidade. E eu até demorei para entender por que tinha nessa picape e na Duster não tem. A verdade é que a Renault ela quis trazer um conjunto mecânico mais interessante. Falando em conjunto mecânico, os freios continuam a tambor aqui na traseira, as rodas são de 16 polegadas e todos os pneus eles são de uso misto, 80% estrada, 20% off-road, mas são pneus verdes que priorizam o consumo de combustível mais baixo.
E sim, as rodas são de liga leve na versão Intense e Outsider, a versão Pro vem com rodas de aço estampada. A versão Outsider tem essa pintura Biton, que na verdade é pintada de preto e depois diamantada no torno. E com 4,70 m de comprimento total, 1,82 m de largura nas versões Intense e Pro, essa versão Outsider é um pouquinho mais larga por causa dos alargadores de paralama, que inclusive tem um desenho novo. Ela tem dimensões um pouquinho menores do que sua principal concorrente, a Fiat Toro. Inclusive o entre-eixos dela, que tem mais de 2,80 m, na Toro também chega a quase 3 metros. Mas neste caso o entre-eixos ele é maior do que a Duster, por exemplo, não para priorizar o conforto dos ocupantes. O eixo de traseiro está deslocado mais para trás para melhorar a estabilidade do carro na estrada. E isso nós vamos ver daqui a pouco quando fizer o test drive. Mas eu preciso te mostrar o que mudou aqui atrás também. De cara vocês podem ver que não tem muitas alterações estéticas, né? Basicamente mudou o desenho da sinaleira, que agora tem a máscara preta, antes ela era pintada de vermelho, eu achei que ficou realmente muito mais bonito. E o Oroch deixou de ser aquele pequeno cromado para ser um adesivo colocado em tamanhos maiores, aqui uma grafia realmente diferente aqui na traseira. Mas a tampa é igual, o para-choque é igual, inclusive o ângulo de entrada e saída mudou, porque o carro subiu um pouquinho, mas não teve nenhuma alteração que justificasse esse aumento no para-choque. A versão Outsider é a única que vem com câmera de estacionamento traseira e também tem sensores de estacionamento aqui na traseira. O tamanho da caçamba não mudou, afinal de contas eu falei para vocês que não teve nenhuma alteração dimensional externamente, continua com 683 litros de capacidade. O que muda aqui é com relação à capacidade de carga. A versão Pro carrega até 680 kg, enquanto a versão Intense Outsider 650. Isso se justifica porque essas duas versões são um pouco mais pesadas. Inclusive, a versão Outsider, a mais pesada delas, chega a ter 140 kg a mais do que a Pro. E vocês devem ter visto que ela vem de série com o protetor de caçamba, a capota marítima e agora a Outsider também tem de série o Santo Antônio, item que antes era disponível só como acessório nas concessionárias. Mas meus amigos, aqui embaixo do capô está uma das modificações que eu mais gostei do carro. Mais gostei e também uma das mais esperadas por nós, o público em geral. Bom, vocês viram que a abertura dela é com aquelas molinhas hidráulicas, algo diferente na sua categoria, afinal de contas a maioria dos carros hoje em dia usam aquela varetinha, né? E também tem a tal da manta acústica, que sinceramente eu volto a repetir, para mim não faz diferença nenhuma. O que está fazendo diferencial é aqui embaixo, ó, o motor. Sim, ele veio com o motor 1.3 turbo, aquele mesmo que foi lançado aqui no Brasil através da Mercedes, não foi a Captur, porque foi um motor desenvolvido em parceria da Renault com a Daimler no passado. É um motor absurdamente tecnológico que vem com um formato de cabeçote diferente, vem com um tratamento anti-atrito muito interessante, com bicos injetores posicionados de uma forma diferente do que a gente encontra no convencional. Inclusive, se tu quiser saber mais sobre esse motor, eu recomendo dar uma olhada no vídeo da Captur, que eu vou deixar embaixo na descrição, porque ali eu entro em mais detalhes sobre o que realmente faz ele ser tão especial assim. Ele tem os mesmos 162 cavalos a gasolina e 170 a etanol do que a Duster e a Captur, e tem 27,5 kgfm tanto a gasolina quanto a etanol. Números bem importantes porque o motor antigo tinha pouco mais de 140, sim, a versão 2.0. Também vem equipado com o novo câmbio CVT com 8 marchas simuladas, novo, mas que foi lançado lá na Captur, que torna o conjunto mais eficiente e com um desempenho muito bom. Inclusive ele faz do 0 a 100 agora em menos de 10 segundos, algo que realmente eu achava que faltava nesta picape. Bom, mas não foi só o motor 1.3 que se tornou uma novidade. Agora o motor 1.6 também recebeu melhorias. Não, em potência não mudou, continua com os mesmos 118 cavalos a gasolina e 120 a etanol, e pouco mais de 16 kgfm de torque. Mas a grande melhoria neste motor 1.6 está no câmbio, que antes era um câmbio manual de 5 marchas e agora a Renault modificou ele e colocou uma marcha a mais. Mas não se engane, meus amigos, ela não pegou o câmbio antigo do 2.0, que também era manual de 6 marchas, ela pegou os 5 marchas e melhorou ele. Isso significa que a primeira marcha é mais curta, em torno de 9%, e a sexta marcha é mais longa, em torno de 22%. Com isso, tu consegue ter um desempenho melhor na cidade e um melhor consumo e eficiência na estrada, visto que andando em velocidade de cruzeiro, tipo 120 km por hora, a rotação fica bem mais baixa. E antes de eu te mostrar o que mudou no interior desse veículo, vale a pena lembrar, o motor 1.6 perdeu o tanquinho de partida a frio,
uma evolução bem interessante e também agora ganhou o sistema de start-stop em todas as versões, o que tornou ele realmente mais eficiente, o que para nós é ótimo, afinal de contas a gasolina não está nada barata, né? Agora, meus amigos, se a Duster e a Captur já tinham sofrido uma melhoria aqui no interior, vem comigo que eu te mostro o que mudou na Oroch. Garanto que tu vai gostar. Como eu falei para vocês, o interior mudou completamente. Não só o design, mas até mesmo os materiais utilizados e o acabamento. Vocês podem ver que agora as peças têm um encaixe realmente muito bom. Não tem mais aquelas peças cheias de rebarbas e, digamos assim, com encaixes muito folgados que a gente costumava encontrar na Duster e na própria Oroch. Ela segue um estilo parecido com o da Duster, como por exemplo essas saídas de ar aqui que agora não são mais redondas, mas vocês viram que o multimídia de 8 polegadas disponível na Intense e na Outsider, agora ele é flutuante, ele está acima das saídas de ar, enquanto a Duster continua nesta posição. Eu acho essa posição mais interessante. Ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, porém o carregador de indução para o celular, que é este item que vocês estão vendo aqui, disponível na concessionária como acessório, não vem de série. Ar-condicionado, ele é automático, uma zona só, ou seja, um ar-condicionado realmente bom, não é aquele ar-condicionado que só tem um displayzinho digital como algumas outras marcas oferecem. Aqui tem uns botõezinhos que eu achei bem interessante, né, para desligar o start-stop, a função Eco que diminui a resposta do acelerador, deixa o carro um pouco mais lento e diminui também a eficiência do ar-condicionado, mas melhora bastante o consumo. Para trancar as portas, desligar o sensor de estacionamento e aqui para desligar o controle de estabilidade. E sim, meus amigos, a partir do modelo 2023 a Oroch vem equipada com controle de estabilidade e assistente de partida em rampa de série em todas as versões. Esse banco, que não é de couro, é um tecido sintético imitando couro, que tem para mim uma qualidade muito boa, gostei bastante do material que ele foi utilizado, com essas costuras também bonitas. Ele vem de série na Intense e na versão Outsider, que é a que a gente está aqui, né? A versão Pro não vem com banco de tecido. O volante, ele tem alguns comandos aqui do piloto automático e atrás os famosos controles do rádio multimídia, né? Inclusive Bluetooth. Os vidros são elétricos com Untouch em todos eles, inclusive nas portas traseiras. Os espelhos são elétricos nesta versão. Aqui o botão de desligar o controle de cruzeiro. Então, apesar de ter as regulagens aqui, tu tem que acionar este botão aqui. Um deles, inclusive, é limitador de velocidade, que eu acho bem interessante. E para quem está querendo saber sobre o painel, ali está a figura. Ele lembra muito aquele que é da Captur, mas como a própria Renault falou, ele é exclusivo do Duster. Basicamente, ele tem o marcador de rotação do motor analógico e do lado o marcador de combustível e o resto tudo digital. É um painel que eu confesso um pouco mais simples, mas até que ficou bonito nesse carro. Eu acho que na Captur, que é para ser o SUV top de linha deles, ele realmente deixa um pouco a desejar. Mas nesse aqui, acho que casou bem até. Ele continua só com 2 airbags, ou seja, aqueles frontais para o motorista e passageiro, não tem os airbags laterais e muito menos de cortina. A gente questionou muito a Renault sobre isso, eles disseram que, primeiro, não é obrigatório por lei e inclusive eles colocaram, na verdade, o controle de estabilidade antes de ser exigido. Meus amigos, é simples de entender, tá? A Renault está buscando fazer um carro com um custo menor para concorrer em preço em relação aos seus concorrentes. Ela não está mirando a Toro, quer dizer, ela até mira a Toro porque a Toro é um carro de mesma categoria, mesmo segmento. Ela mira principalmente a estrada. Se vocês analisarem os preços desse carro, que eu ainda não sei, mas em conversas aqui eu já entendi que eles estão posicionando ele com a estrada e não com a Toro, ou seja, vai vir mais barato do que o seu principal concorrente direto. Bom, barato é uma forma de dizer, né? Porque vocês sabem que está tudo caro hoje em dia, mas não é só a questão da Renault. Todos os carros no Brasil estão realmente difíceis de comprar 0 km. Freio de estacionamento? Na mão. Porta-trecos? Bom, não são muitos. Aqui tem um aqui embaixo, aqui tem um ocupado pelo carregador de celular. E aqui tem uma novidade, né? Tem esse porta-trecos que tem uma profundidade enorme, dá para colocar coisas grandes lá para dentro. Eu acho bem útil, porém ele não tem revestimento. Então se tu largar uma chave ali, por exemplo, moedas, vai fazer barulho. O porta-luvas é um item que eu gostei de mostrar porque olha a profundidade dele. É um porta-luvas realmente bem espaçoso. E aqui nas portas tem os porta-trecos também, mas não são muito grandes. Então acho que de repente uma garrafa pequenininha de água, uma carteira, um caderno cabem aí.
Ah, e o revestimento das portas. Bom, como o Gustavo não está aqui, ele gosta de falar de soft touch. Aqui não é soft touch, é um plástico duro, mas aqui ele tem materiais sensíveis ao toque. Este ponto eu acho muito importante por causa da cotovelo, mas eu vou dizer para vocês que não é tão fofinho quanto eu gostaria. Não é duro, mas também não é tão fofo assim. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o espaço interno lá atrás. Afinal de contas, é uma picape que também é voltada para a família. Meus amigos, não existe almoço grátis, né? Eu falei antes lá fora que ele tinha uma dimensão um pouco menor do que a Toro. E é óbvio que se a Toro já não tem tanto espaço para uma pessoa de estatura média alta que nem eu, que tenho 1,81 m, aqui atrás eu também fiquei apertado. O banco do motorista regulado na mesma posição que eu coloco em todos os carros, eu sei, é um pouco mais recuado que o normal. Eu estou com os joelhos empurrando o banco aqui. Se a pessoa não se importar de dirigir um pouquinho mais para frente e colocar com os braços mais torcidos, mais fechados, flexionados, é a palavra certa, eu acho que ainda dá um pouquinho mais de conforto para as pessoas. Mas isso não é o que me incomoda. O que me incomoda é o seguinte, ó. O ângulo desse banco, ele é muito perto de 90 graus. E para uma viagem curta até vai, mas se for já 2 horas aqui atrás, realmente vai ser um pouco mais complicado. Do teto, 2 dedos mais ou menos, ou seja, uma altura boa, bem tranquila. E uma coisa que me preocupa sempre nas picapes é com relação ao ângulo dos joelhos. Ele está um pouquinho levantado, mas eu diria que nessa posição aqui não vai me incomodar. Aqui atrás não tem saída de ar-condicionado nem porta USB, tem uma tomada 12 volts. Alça PQP na frente e atrás e também uma luzinha de cortesia aqui. Para quem tem filhos isso é maravilhoso, além daquela luz lá na frente. Beleza, vamos andar? Vamos ver como é que se comporta esse novo motor? Bom, meus amigos, vamos para aquele momento em que a gente tanto esperava, né? Testar o desempenho deste motor 1.3 turbo, que eu já rasguei vários elogios lá fora, porque realmente o motor é demais. Vamos ver se o carro acompanha o desempenho, essas melhorias que eles fizeram aqui realmente foram sentidas. Meus amigos, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o volante tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. Esqueci de falar sobre esse item. E mais um detalhe importante sobre o volante. A direção hidráulica com acionamento elétrico, ou seja, uma eletrohidráulica, ela não é tão leve quanto os modelos totalmente elétricos que a gente tem encontrado no mercado, principalmente quanto a principal concorrente, a Toro, né? Mas mesmo assim eu vou dizer que, ok, atende bem e nem de perto lembra aquela do Sandero dos anos 2010 ali, que era realmente muito pesada. A estabilidade da suspensão nas curvas é realmente boa. Estou fazendo aqui na velocidade permitida e tudo certo, tudo tranquilo. O carro não tem muita rolagem de carroceria, algo que se espera quando tu tem uma suspensão multilink na traseira. E eu quero ver mesmo o desempenho do motor, para isso a gente veio para a estrada. Olha, vou te dizer que o desempenho é bom, que ele não é um carro super esportivo, mas eu acho que nem tem essa pretensão. Ele tem a potência na medida que precisa para te não colocar a tua família em risco. Ou seja, se tu tiver carregado, tiver cheio de pessoas e mais bagagens lá atrás, ou mesmo alguma carga diferente, tu não vai sentir falta de potência, que é uma coisa que eu reclamava muito do motor 1.6. Infelizmente não tinha aqui para a gente testar, não sei se o 1.6 melhorou com a adoção da caixa de 6 marchas, acredito que sim, mas definitivamente o 1.3 turbo seria a minha escolha. Agora eu não sei se vocês conseguiram ouvir, o que eu percebi nesse carro? Primeiro, muito barulho de vento entrando pelas portas, então a vedação das portas não me parece ser não parece ser muito eficiente, e também tem barulho de rodagem dos pneus. Então dá para perceber que o isolamento acústico do carro ele é um pouco mais simples mesmo. Não é só a questão de não ter 6 airbags. Eu também não falei antes, mas ele não tem nenhum sistema de ADAS, né? Aquele freio autônomo, alerta de permanência na faixa, nada disso tem para economizar em custos e, claro, tentar repassar isso no preço final para o consumidor. Essa questão dos ruídos internos obviamente vai incomodar algumas pessoas, não tenho dúvida disso, mas de uma maneira geral não me incomoda se o preço estiver de acordo com o cobrado, né? Então, se realmente a Renault enfiar a faca, bom, aí isso é um problema. Se ela cobrar dentro da categoria ou abaixo, que é o que eu estou realmente esperando, aí realmente eu entendo que, poxa, tudo bem, tá tudo certo. Vamos ver como é que ele se comporta efetivamente com essa suspensão multilink na traseira. Pegando alguns buraquinhos
trechinhos aqui, gostei do que eu vi. Suspensão macia e sem jogar muito o corpo para os lados, né? Eu até arrisco dizer, essa suspensão é melhor que a da Duster, viu? Quer dizer, meio óbvio, né? Mas eu digo assim, na prática, ela é melhor mesmo. Mas, meus amigos, agora nessa estrada aqui maravilhosa, cheia de curvinhas, é que tu realmente começa a dar valor à suspensão Multilink. Uma estabilidade impecável, tu faz todas as curvas com muita segurança e pouquíssima rolagem de carroceria. Isso significa que o carro quase não inclina nas curvas, mesmo nas curvas mais fechadas. Gostei. Outra coisa que eu gostei bastante foi dos freios desse carro. O freio dele, olha, realmente muito bom. Meus amigos, eu parei numa ladeira enorme que apareceu aqui para nós e eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do Hill Holder, ou assistente de partida em rampa. Eu solto o pedal do freio e o carro segura durante uns 2 a 3 segundos. Isso significa que é super simples de arrancar. Funciona muito bem, eu adorei. Principalmente em carros manuais isso é mais necessário. Bom, meus amigos, agora vem a hora tão esperada, pelo menos por mim. Afinal de contas, na estrada eu já vi que essa suspensão se comportou muito bem. E agora? Numa estrada de chão batido toda esburacada, será que vai ser bom? Será que vai ser confortável? Essa estrada aqui, essa rua, na verdade, ela representa uma boa realidade brasileira, que é o quê? São ruas com ou um calçamento muito ruim ou simplesmente sem calçamento nenhum. Então, para muitas pessoas que precisam de um veículo que transite neste tipo de zona, tipo zona rural, ou até mesmo para quem anda em cidades onde as ruas são muito ruins, como Porto Alegre é uma delas, olha, eu estou surpreso com o desempenho da suspensão. Ele se mostrou um carro confortável, claro, os bancos ajudam, são bem confortáveis, e que não sacode tanto quando tu passa em desníveis, tipo esse aqui, ó. Claro, meu corpo mexe, óbvio, não tem como não mexer, mas o curso elevado da suspensão ajuda bastante neste ponto. Agora, uma suspensão de curso elevado traria um desempenho ruim na estrada, porque o carro tende a balançar mais, né, nas curvas. E neste caso aqui eu já mostrei para vocês que não é bem isso. Então, achei muito bem acertada a suspensão da nova Oroch. E uma demonstraçãozinha rápida aqui do controle de tração, que tem também. Resumindo, ele tira a potência do motor e aciona os controles dos freios aqui, caso necessário, para evitar que o teu carro escorregue demais. Ali eu estava num terreno muito escorregadio, aonde eu acelerei fundo e foi o que aconteceu, né? O carro distracionou. Bom, meus amigos, conclusão do dia. O que eu achei da nova Oroch 2023? Vamos lá. Continua uma picape com alguns pontos mais simples, não é uma picape mais premium, mas claro, como eu próprio disse antes, eu espero que o preço esteja adequado, ele esteja abaixo da sua principal concorrente, que é a Toro. E estabilidade na estrada se mostrou realmente muito bom. Essa estrada aqui dos Romeiros é ótima para testar esse tipo de desempenho. Gostei muito do desempenho também dela fora do asfalto, ou seja, naquela estradinha de terra lá, foi muito bom mesmo, muito confortável de andar. O motor tem o desempenho que a gente precisa, o consumo ficou melhor. Eu vou te dizer que está adequada, eu acho que aprovada as alterações que a Renault fez. Se tu esperava realmente um carro com um design inovador muito diferente, bom, não é isso que tu vai encontrar. Agora, se tu quer um refinamento naquilo que tu já conhecia, sim, pode ter certeza que tu vai encontrar sim. Tem alguns pontos a melhorar? Sempre tem, mas a gente sabe que alguns deles também envolvem custo, e custo, é claro, é repassado para nós consumidores. Então, se o preço estiver ok, dentro da sua categoria ou um pouco abaixo, show de bola. Mas e aí? E tu? Gostou? Conta pra mim aqui nos comentários. Valeu, galera. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.